aí galera, Moterina aqui nada de novo pra vocês. Primeiro vídeo de 2018, vai ser o segundo vídeo da série Ecologia e o Aquarismo, pessoal. Nesse vídeo 2 eu vou fazer uma preparação, na verdade, para o terceiro vídeo, que vai ser um vídeo bem complexo, aí, um negócio bem difícil de explicar para quem não estuda nessa área, mas vamos tentar aí ver se eu consigo fazer vocês entenderem um pouco mais da ecologia do ponto de vista científico. Eu acho que todos nós, em algum momento na vida, nos pegamos olhando para algum animal e falando: nossa, esse bicho parece gente, né? É uma coisa muito comum, tem até nome para isso, chama-se antropomorfismo. Nada mais é do que atribuirmos características humanas para os animais. Para explicar isso para vocês, eu vou usar um exemplo da África, tá? Que vale bem aí, mas isso pode ser para N coisas aí, tá? Vamos falar sobre predadores africanos. Vamos comparar um leão a um cão selvagem africano, o mabeco. Ambos podem se alimentar da mesma presa, do gnu. Se vocês verem um vídeo de um leão caçando um gnu, vocês vão ver que ele vai pular no gnu e vai morder a traqueia do gnu, causando sua morte por asfixia em pouquíssimo tempo. Uma morte muito rápida, uma das mortes mais rápidas e indolores, se é que uma morte pode ser indolor, do reino animal. Em compensação, os mabecos, né, eles são pequenos, é o tamanho de um cachorro médio, e se reúnem em grande quantidade. E eles caçam a mesma presa que o leão, só que eles não têm a mesma força individual que o leão tem. Então eles precisam matar de forma diferente. E como que eles matam a sua presa? Eles cercam a presa e uma parte dos animais distrai essa presa, enquanto uma outra parte da matilha ataca o ponto mais vulnerável da presa, que é a parte do abdômen, da barriga desse animal. E como que eles matam? Eles vão rasgando o animal vivo, vão dilacerando o animal vivo até que chega uma hora que os órgãos internos desse animal acabam caindo tudo e ele morre depois de uma lenta agonia, muitas vezes, aí devido à perda de sangue que esses cães selvagens provocam. Para quem olha as duas cenas, pode ter aquela impressão de que os cães selvagens são cruéis, né, da forma como eles matam as suas presas. E isso daí explica bem o antropomorfismo. Não existe animal cruel, pessoal. A crueldade é uma característica exclusiva do ser humano. Poxa, Monterey, como é que o bicho não é cruel? Ele mata estraçalhando o coitado do outro bicho vivo lá. Como é que ele pode não ser cruel? A natureza, pessoal, a ecologia, não conhece crueldade, não conhece piedade, misericórdia ou nada desse tipo. Eles apenas fazem o que precisa ser feito da forma que eles conseguem fazer. A diferença entre crueldade e o que acontece na natureza pode ser explicada pelo comportamento humano mesmo, tá? Vamos supor que eu preciso abater um animal para me alimentar dele. Eu posso fazer isso de uma forma rápida e indolor, ou posso fazer isso com o sofrimento do animal. Vocês percebem isso na cultura chinesa, por exemplo, que tem aquela tese deles, né, de que quanto mais sofrimento o animal tiver durante a sua morte, mais saborosa será a sua carne. Então eles sacrificam os animais, abatem os animais da forma mais dolorosa possível. Isso é um caso clássico de crueldade. E por que o ser humano é cruel e não os animais? Porque nós somos, não digo racionais, porque muitos animais conseguem raciocinar também, mas nós somos os únicos animais que temos consciência. Então nós sabemos o que é o sofrimento. Nós temos a consciência do que vamos fazer. Por isso é que quando o ser humano faz algo é cruel, e quando o animal faz algo é apenas a forma que ele tem de sobreviver. Nós temos opções. O ser humano é o único animal que tem consciência. Nós temos consciência do nosso papel, nós temos consciência da nossa mortalidade, coisa que os animais não têm. E nós temos consciência do que é sofrimento e do que nós vamos provocar. É errado você atribuir características que você teria a um animal, tá? Outro exemplo muito clássico disso daí que a gente vê em aquários.
Ah, aquele aquário está lotado, parece uma prisão, é claustrofóbico. Não, pessoal, muitas vezes não é. Isso daí é a impressão que você tem se colocando no lugar do peixe. Só que o peixe é peixe e você é você. Então você não pode atribuir para o animal uma reação que você teria se estivesse no lugar dele. Eu também já vi acontecer o caso inverso. Ah, olha só, aquele peixe está sozinho no aquário, ele está com solidão. Não, pessoal. Você poderia ter solidão se estivesse naquele aquário sozinho. O peixe não necessariamente tem solidão. Mesmo os animais que vivem em cardume e que precisam viver em cardume, o problema deles não é solidão, pessoal. É segurança por estar em cardume. Então, se o peixe tem uma vida mais curta, é por causa do estresse de estar sempre achando que ele pode ser predado a qualquer momento porque ele está sozinho. Isso porque, na natureza, um predador ele caça mais fácil uma presa isolada. Tanto que é algo muito comum durante as caçadas, se vocês podem ver em vídeos da natureza aí, o predador sempre tenta separar um indivíduo da manada, do grupo, do cardume, seja lá qual é o agrupamento que ele tiver. Isso é uma característica humana. Solidão, claustrofobia, tudo isso daí, pessoal, é humano, não pode ser aplicado aos animais. Para vocês terem uma ideia, como que isso é uma ideia errada que às vezes a pessoa tem? Vamos pegar aqui em São Paulo, na região do Morumbi, lá uma mansão com 7 quartos, onde mora um casal e 2 filhos. Isso não é muito raro não, pessoal, tá? Mas peraí, tem 7 quartos, moram 4 pessoas, ainda que cada um tenha um quarto, vão sobrar 3 quartos vazios aí. Do outro lado do mundo, pega um prédio de apartamentos populares no Japão, onde vive, no espaço de um quarto dessa mansão, vão viver umas 2 famílias, mais ou menos, lá. E eles se viram muito bem, obrigado, prosperam. Não necessariamente são infelizes, não necessariamente vivem mal. Da mesma forma, você pode pegar um caso como eu vi recentemente, uma pessoa que vive sozinha à beira de um lixão aqui em São Paulo, num espaço muito grande, mas em condições de miséria, sobrevivendo daquilo que ela coleta no lixo, inclusive a parte de alimentação. Então, nem sempre espaço é ligado a bem-estar, pessoal. Então, cuidado, sempre que vocês forem fazer uma avaliação de algum animal, porque vocês podem, sem querer, acabar caindo no antropomorfismo e verem a situação do animal como se fosse para vocês, ok? Segunda coisa que é muito importante vocês saberem da ecologia e que é uma coisa que complica bastante é a ideia da cadeia alimentar. Por exemplo, as serpentes. As cobras são úteis na natureza porque elas têm o papel de combater os ratos. Será que animais têm papel? Pois é. Esse daí é o segundo erro que as pessoas ocorrem e que é o segundo tema deste vídeo aqui de hoje, que é uma outra palavrinha esquisita chamada antropocentrismo, onde as pessoas acham que o ser humano é o centro de todo o universo, é o centro da ecologia, é o centro da natureza. Então tudo que existe no resto do mundo é para o uso do ser humano e é em razão do ser humano. E não é, pessoal. Os animais não têm função na natureza. Existe um negócio na natureza chamado nicho ecológico. Os animais ocupam esse nicho ecológico, não porque eles têm um papel a cumprir, mas porque aquilo estava vazio e é uma forma deles sobreviverem e prosperarem. Um exemplo muito clássico disso daí é o urubu, os abutres em geral. O urubu tem a função na natureza de limpar a natureza das carcaças de animais que morreram. Não, pessoal, isso é um erro. Os urubus não têm função de remover carcaças da natureza, coisa nenhuma, não. O que acontece é que os animais morrem naturalmente. Os animais às vezes são predados e sobra restos aí dessa predação que ficam largados na natureza. Então, um grupo de aves percebeu essa fonte de alimento que não era aproveitada por outros animais. Com isso, eles começaram a
se aproveitar disso e com isso tiveram acesso a alimento farto e puderam prosperar. Eles não começaram a comer animais mortos para limpar a natureza. Eles começaram a comer animais mortos porque era uma forma fácil e abundante deles conseguirem alimento e assim conseguirem se reproduzir melhor e perpetuar a sua espécie. Perceberam a diferença? A cobra come rato não é porque ela precisa controlar a população de uma praga. Não. Ela se adaptou para comer rato porque o rato é um alimento abundante e ela vai se aproveitar disso. Ela está pouco se lixando se o rato é praga, se o rato não é praga, se o rato é bonzinho, se o rato não é bonzinho. O que ela quer é sobreviver. Então é um erro também você ver os animais como atores de uma peça que é a natureza. Animais não têm papel na natureza. Eles apenas ocupam nichos que existem na natureza e lutam, inclusive, para manter esses nichos. Essa parte aí de nichos, natureza, vai ser o tema do próximo vídeo, que vai ser uma coisa bem mais complexa para explicar para vocês aí, mas que é muito importante para vocês entenderem a sequência aí, em especial o vídeo 5, que deve ser o último vídeo dessa série. E aí, pessoal, espero que tenham gostado. Por hoje é só. Valeu.